Como é que foi se encontrar? Qual que é o primeiro passo para você ter a coragem de abrir a porta? Eu digo que é o primeiro encontro com Deus. É primeiro você entender de onde você veio, a que você veio e para onde você está indo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não é Treino, é Reino. Eu fico muito feliz com a sua audiência e antes de nós começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero já te convidar a se inscrever no nosso canal. Então, clica aqui neste botãozinho, já se inscreve, você não paga nada e ainda contribui para que esse canal possa crescer e chegar no maior número de pessoas. Depois disso, clica no sininho para que você também possa receber em primeira mão tudo o que acontece aqui neste canal. Preciso também agradecer os nossos parceiros que fazem com que esse podcast aconteça. Meu muito obrigada. E hoje nós temos uma convidada muito especial que eu tive a honra de conhecer há 2 dias atrás. Mas ela carrega algo tão poderoso que eu tive a ousadia de convidá-la para estar aqui conosco, trazendo transformação para a sua vida. Eu quero te dar primeiro as boas-vindas, Kênia. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Você já faz parte dessa família, porque eu tenho certeza que depois que as pessoas te ouvirem, vidas serão libertas e transformadas. Então já fica aqui o meu muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade tão linda. Gente, eu vou falar um pouquinho então da Kênia. Kênia Reis, ela é cristã, casada e mãe de 3 filhos lindos. Ela é uma mulher alegre e que decidiu mergulhar para dentro de si mesma para conquistar uma vida mais leve. Ela ajuda mulheres a saírem do cativeiro que um dia ela foi prisioneira. Kênia, que história me chamou muito a atenção, além de você dominar a ferramenta do DISC, que é de conhecer pessoas dentro da inteligência emocional, você também fala sobre esse cativeiro. Então, explica para nós o que é isso, me conta um pouquinho da Kênia, por que que você decidiu, então, trazer essa libertação para as pessoas. Então, primeiro eu quero dizer muito obrigada por estar aqui. É uma honra ter sido convidada por você para dividir um pouco da minha história com essas mulheres que certamente precisam de auxílio, precisam de uma luz, precisam de uma esperança. Eu vivi muito tempo presa no que eu chamo de cativeiro, de não saber quem eu era, de olhar para mim e dizer: que sentido faz? Eu sirvo só para servir? Eu sirvo só para cuidar? Mas é tão pesado, parece que eu faço por todo mundo e não tenho quem faça por mim. E isso me trazia uma carga de muita amargura. Uma carga de dizer assim: "Eu sou mulher, eu tenho que dar conta de tudo, a grande verdade é que eu não dou conta, mas eu visto uma capa, a capa da Mulher Maravilha, e Aham. eu sigo dizendo: 'Não, eu dou conta de tudo. Pode deixar que eu faço, eu não preciso de ajuda'". E eu fui treinada para ser uma mulher, para não depender de ninguém. Uau! Então, quanto mais eu mostrava minha força, mais fragmentada a minha alma estava, porque a grande verdade é que aquela força era só uma capa, eram máscaras que eram usadas. Então eu fui prisioneira desse cativeiro, da autoaceitação, da falta de acolhimento, da falta de saber quem eu era. Eu não sabia quem eu era. E quando eu mergulhei para dentro de mim, por isso que eu falo que tudo é de dentro para fora, eu tive a ousadia, a coragem, a persistência de dizer: eu preciso descobrir quem eu sou. E essa descoberta começa do lado de dentro. Então eu abri a porta, mergulhei para dentro de mim e comecei nessa busca. Cadê a minha essência? Quem sou eu? Como eu funciono? Porque a gente costuma, né, Letícia, dizer quem nós somos através do que nós fazemos. Então a gente começa a colocar nossas placas, nossos títulos, nossos rótulos, nossos diplomas. Mas quem eu sou? Tira tudo isso, sobra alguma coisa? Sobra alguma coisa? Em mim não sobrava, eu não sabia. Então eu precisei passar por essa descoberta. E eu comecei a olhar em volta e dizer: as pessoas não sabem quem elas são. Não era só eu que vivia esse cativeiro. Muitas pessoas não sabem quem elas são.
O que que mais te incomodou, Kênia, assim, que você falou assim: "Gente, chega"? Tem, assim, um marco que você Tem. falou: O que mais me incomodou foi quando eu passei por uma crise no meu casamento. E eu olhava para mim e eu não conseguia tomar uma decisão. E eu dizia: "Kênia, cadê você?". Eu olhava dentro do meu olho, no espelho, e dizia: "Cadê você? Você precisa se encontrar. Não dá para você viver alheia a tudo, aceitando qualquer coisa e sofrendo e fingindo que nada está acontecendo". Porque quem olhava dizia assim: "Não, a Kênia é plena, a Kênia é realizada, a Kênia é feliz", e eu estava destroçada. Então, neste momento dessa crise, eu disse para mim mesma: "Chega. Ou você vai atrás de saber quem você é, ou você vai passar por essa vida e não deixar marca nenhuma". e a vida é curta para ser pequena, né? É isso, Não dá para perder tempo com os mesmos erros, né? não dá. E uma coisa que eu aprendi, quando eu decidi mergulhar para dentro de mim, eu decidi investir no treinamento de inteligência emocional. E o que que eu aprendi? O que eu não venço, os meus filhos vão ter que lutar. E eu comecei a olhar para a minha geração, para os meus antepassados, e Aham. dizer: "Uau, a minha avó passou, a minha mãe passou, eu estou passando pela mesma situação. Será que eu quero que as minhas filhas passem?". Foi quando eu desbravei, feito leão, e falei: "Não, vai acabar em mim, custe o que custar. O preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar, mas as minhas filhas não vão lutar essa guerra". Então, assim, isso foi para mim um motivador que me fez desbravar. E aí eu comecei, fui. Desafiador? Muito. Muito, mas valeu a pena. É o nosso maior ato de ousadia é sermos nós Nós mesmos, né, mesmos, Kênia? exatamente. Nossa, ficar te ouvindo assim, eu falei, eu tô aqui fazendo uma retrospectiva da minha história, que o que me fez também buscar algo diferente era esse quesito. Eu meio que não aceitava quem eu era. Por quê? Muito dominante, muito independente, muito, né, aquela a casca da mulher da Resolutiva. eu faço e aconteço. Só que junto disso vinha uma mulher grosseira, áspera, impaciente, brava, autoritária, e eu comecei a olhar, né, e caminhando com Cristo, e ficou incongruente, assim, a fé que eu proferia daquilo que eu vivia, de quem eu realmente era, sabe. E aí a hora que eu falei: "Eu preciso dar um basta nisso daí, porque onde é que eu vou parar se eu continuar desse jeito, né". E Sim. a hora que você consegue sentar e se colocar, imagina a Letícia de frente para Letícia e falar assim: "E aí? Até quando, né?". Então eu tô assim, já amando, esse início, disso tudo que você está falando. Que bom que você teve esse olhar, Kênia. E agora E você consegue olhar outras pessoas. sim, e foi exatamente por isso que eu decidi ajudar mulheres, porque a gente vê hoje o público feminino muito masculinizado, ativando muito a polaridade masculina. E nós fomos criados de forma diferente. Se fosse para ser igual, Deus não teria feito Adão e depois ter feito Eva. Deus teria Sim. feito outro Adão. Deus teria feito 2 pessoas iguais, mas nós não somos iguais, nós funcionamos diferente. E a mulherada, hoje em dia, quer e está, né, competindo. Direitos iguais. Nós somos iguais? Não, Por que que os nossos direitos precisam ser iguais? Eu tenho filhos, você tem filhos. O direito deles é igual? Ah, eu não, tenho uma filha que funciona assim e eu tenho um filho que funciona diferente. Eu vou obrigar o meu filho a ser como a minha filha mais velha, porque eles têm direitos iguais? Nós somos diferentes. Então, olhar para a nossa singularidade, entender o nosso funcionamento, traz libertação. Por isso que a Bíblia, e eu amo, diz: "Conhecereis a verdade e é e a verdade vos verdade vos libertará. libertará". Qual é a primeira verdade que nós precisamos descobrir? Quem nós somos. Eu falo que o nosso primeiro maior e melhor encontro é com o Criador. E o dia que a gente tem esse verdadeiro encontro com Deus, é revelado a nós que nós somos o quê? Imagem e semelhança dele. E junto com esse encontro, eu falo que Deus nos presenteia com um espelho. E aí é hora de você olhar para você. E quem está de mal com o espelho?
precisa fazer as pazes. E aí, à medida que você se relaciona com o Criador, você consegue se relacionar com você mesmo. Mas para você se relacionar com você mesma, você tem que saber quem você é. Então eu falo que o nosso segundo melhor encontro é conosco mesmo. É quando a gente se acha, é quando a nossa essência é reavivada, é quando existe uma conexão. Uhum. Então eu estou perdida. Eu não estou sabendo quem eu sou, mas existe uma essência. Deus não disse que ele me criou a imagem e semelhança dele? Uhum. Tem algo muito melhor em mim que eu ainda não ativei. E aí esse encontro acontece, eu comigo mesma, e o nosso relacionamento conosco vai se tornando tão maravilhoso que a gente tem prazer de também estar a sós. Mas quem não se conhece, não sai sozinho. Não fica sozinho, não cabe dentro de si. E aí vai traçando rotas de fuga. E essas rotas de fuga, Letícia, começam olhando para fora. Ah, mas é porque a vida do outro é assim. É porque a vida do outro é melhor. E aí a gente fica querendo comparar e querendo ser quem nós não somos. Vai continuar dando errado. É por isso que a gente precisa entender a nossa singularidade. E que Deus é tão perfeito, que Ele fez a gente diferente. Para dizer assim, ó, você é único. Eu amo você do jeito que você é. E é isso que nós precisamos fazer com todos os seres humanos. Eu amo você do jeito que você é. Posso não aceitar algumas coisas que você faz, porque talvez não casam com os meus princípios e valores. E tá tudo bem. Mas eu preciso exercer amor incondicional. Mas isso começa em mim. Aí, de novo, a gente volta que é de dentro para fora. E conta para nós como é que foi se encontrar, Kênia? Qual, assim, quem está nos ouvindo, tá assim, gente, eu tô passando por isso. Qual que é o primeiro passo para você ter a coragem de abrir a porta? Porque às vezes tem tanta tranca, tem tanta, eu já guardei tanto, eu falo, não mexe, mas vai Exatamente. ter que mexer. Então, Sim. qual é a primeira chave para abrir essa porta? Eu digo que é o primeiro encontro com Deus. É primeiro você entender de onde você veio, a que você veio e para onde você está indo. Porque isso vai te dar força para dizer assim: se eu tenho um caminho para construir, eu preciso saber quem eu sou. Mas nós precisamos uns dos outros. Quando você é tomado por essa força, por essa vontade para dizer: espera aí, eu preciso saber quem eu sou. Quem vai me ajudar? No meu caso, eu procurei ajuda. Então, a gente tem a opção de terapia, a gente tem a opção do processo de coaching, e que no meu caso o processo de coaching foi fundamental. Eu tive alguém, o nome dessa pessoa é Haroldo Porto, que segurou na minha mão e disse assim: Kênia, o que você quer se conhecer? Vou te ajudar. Porque eu me lembro perfeitamente o dia da minha primeira sessão. Sentei na frente do Haroldo, como nós estamos aqui. E o Haroldo me disse: Kênia, o que fez você estar aqui na minha frente neste momento? E eu olhei para ele e disse: eu não sei quem eu sou. Eu preciso me conhecer. Ali foi quando eu tive essa ousadia de abrir a porta e dizer: me diga o que eu preciso fazer, que eu farei. Então, ter alguém que sabe quem é e que sabe te conduzir é essencial. Porque se fosse para a gente dar conta de fazer sozinho, Deus não tinha criado a gente para os relacionamentos. Que é Então, tão valioso para ele, né? exatamente. Então, o que a gente precisa? Saber pedir ajuda. Para quem pedir ajuda? Porque o que eu observo é assim, por exemplo, você está passando por um problema no seu casamento, né? Vamos lá, ai, quero separar. Se você pedir ajuda para quem acabou de se separar, vai falar o quê para você? Larga, que é a melhor opção. Eu larguei, emagreci, tô mais Não. bonita, é assim que funciona, né? E então a gente sabe que não é bem por aí, né? Não. Então, se você está passando por esse caminho, é parar de querer ouvir o que você gostaria de É ouvir, isso. né? Você tem que ouvir aquilo que vai realmente te mudar, Sim. né? Porque se você, de repente, se você já tá com essa decisão aí na sua cabeça e perguntar para outra pessoa que você quer só que ela valide essa sua decisão, não é um bom caminho, né? Não. Então, como assim acalmar os ânimos? Tipo, alguém tá nos ouvindo agora e tá pronto para falar assim, me ajuda, ou compartilhar com alguém, porque a gente sabe que a chave que a gente dá para as pessoas acessarem as nossas emoções é a intimidade, Sim. né? Então, como escolher melhor quem vai nos ajudar? Então, eu parto do princípio que essa pessoa precisa ter legitimidade. Essa pessoa precisa ter autoridade. Então, vou usar o seu exemplo do casamento.
e que aconteceu comigo. Então, um exemplo real e com autoridade eu posso dizer isso. Eu estava prestes a me separar. E assim, um casamento praticamente destruído, uma filha recém-nascida, outra com 3 anos de idade e eu totalmente destruída emocionalmente. Eu não sabia quem eu era. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de alguém que tinha um casamento já estruturado, que eu sabia que iria dizer para mim, Kênia, o caminho é este. Você quer restauração? Você primeiro precisa saber quem você é, porque o que eu queria não era isso. Então, quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais segura eu estou de mim mesma, mais eu consigo ser assertiva nas minhas decisões, mais eu tenho clareza. Por quê? Porque eu consigo montar onde eu quero chegar. Então, ter visão clara de futuro é essencial. Se eu peço ajuda a uma pessoa que não tem legitimidade, é o que você está falando, acabou de separar, ela vai me aconselhar o quê? Separar. E aqui eu não estou para dizer o que é certo ou o que é errado. A escolha que a pessoa toma é certa ou errada para ela. Cada um é responsável pela sua vida. No meu caso, não era uma opção. Eu não queria me separar. Então, eu precisava de alguém que tivesse um lar estruturado e que pudesse me ajudar. E eu fui atrás dessa pessoa. Então, como foi que eu decidi que o Haroldo seria o meu coach? Eu primeiro avaliei. Eu primeiro fui atrás de informações. Fui saber quem ele era, como que era a família dele. E o Haroldo trabalha exatamente com casais. Ele tem uma mentoria para casais. Então, era alguém que me passava autoridade. Era alguém que me passava segurança. Porque se eu peço ajuda para alguém que eu não confio, é aquilo que você falou. Se eu vou abrir a minha cabeça e dizer, me ajuda a tomar uma decisão, essa pessoa vai acessar a minha emoção. Eu vou ter que revelar coisas para ela que talvez eu não tenha revelado para ninguém ainda. Se essa pessoa não me passa segurança, eu não vou me abrir para o processo, muito menos vou aceitar o confronto dessa pessoa, porque eu não vou me sentir amada por ela. Então, a gente precisa entender que não é simplesmente oferecer ajuda. A pessoa precisa olhar o caos que ela está, entender que está doendo e que ela está pagando um preço alto para continuar administrando esse sangramento, que quando parece que vai estancar, começa a sangrar de novo. E às vezes já está no pulso, porque a ferida já está tão velha que só cria casca e arranca casca. E vai sangrando, e vai soltando pus. E a pessoa aprendeu a administrar, viver no caos. Mas uma hora tem que despertar. E aí eu trabalho muito com isso. Minha mentoria chama, inclusive, Despertando a Mulher Autêntica. Porque acordar é uma coisa. Despertar é outra. Uau! Então, assim, acordar, a gente acorda todo dia. Quantas pessoas vivem no piloto automático? Termina o dia e fala, ai, vivi? Não, você sobreviveu. Mas quando a gente desperta, a gente assume a responsabilidade da nossa vida, a gente vai atrás do que a gente precisa para a gente conquistar aquilo que os nossos olhos veem, talvez tão distante ainda. Eu sonhava em ser uma mulher tranquila, mas eu não conseguia. O que eu preciso? Pedir ajuda. Eu preciso ir atrás de uma mulher que tenha o perfil que eu estou admirando. Eu me conecto com essa pessoa e digo, me ensina a ser assim. Conta para mim, qual foi o caminho que você fez? Segura na minha mão e me ajuda. O nome disso é humildade. Como desenvolver, então, um coração humilde de aprendiz? Porque eu acho que as pessoas hoje têm vergonha de se expor mesmo, de falar assim, olha, eu sou assim e eu não quero mais, ou como? Como que faz isso? Com o primeiro encontro. Lembra do primeiro encontro? Melhor primeiro encontro da vida? Com Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz para mim que o que Deus colocou em Jesus, nós temos. Jesus era humilde? Então, em mim existe isso, eu preciso ativar. Como que eu ativo? Me relacionando com Ele. Quanto mais próxima eu estou, mais eu me pareço com Ele. A gente não fala dentro da inteligência emocional que existe uma máxima que eu me torno as 5 pessoas com quem mais eu convivo? Sim. Quanto tempo você está gastando no seu relacionamento com Deus? Então, gastar tempo, que eu nem gosto de dizer que é gastar, é investir. Investir tempo no relacionamento com Deus vai trazer para você a humildade, o amor incondicional, a compaixão, o amor próprio.
O olhar para o outro e dizer: eu amo você. Você não é essa capa que você criou. E eu posso te ajudar, mas a pessoa precisa querer. Então, desenvolver essa humildade do pedir ajuda é sobre você entender quem é Deus. E aí, aqui, se a gente for falar de religiosidade, os religiosos não pedem ajuda. E os religiosos não pedem ajuda por quê? Porque Deus vai fazer. Eu não preciso de ninguém. Deus vai fazer. E Deus pode fazer? Pode. Mas Ele me criou para o outro. Deus criou a gente para o relacionamento. Então, a gente precisa, sim, uns dos outros. A Bíblia fala que a gente precisa congregar. Para quê? Só para estar dentro da igreja? Não. Para ter comunhão com o próximo. Então, quanto mais eu entendo quem é Deus e largo a religiosidade de lado, mais humana eu me torno. E essa humanidade traz essa humildade de dizer, olha, eu não tenho habilidade com isso. Quem tem? Letícia, tem? Letícia, me ajuda? E a gente vai construindo um relacionamento muito mais forte. E a gente vai, de fato, se tornando forte. Porque a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Mas é a força de Deus, não é a nossa força. E esse papel está muito invertido. E era nesse lugar que eu vivia. Eu acreditava que na minha força eu dava conta de tudo. Até ruir e eu olhar para um lado, para o outro e dizer, e agora? Você trabalhava fora, Kênia? Trabalhava. Ah. Eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos de idade. Uhum. Com 14 anos de idade eu comecei a trabalhar. Eu sou filha de pais separados, vim de um lar disfuncional. Minha mãe trabalhava muito para dar conta da casa, né? Somos 2 irmãos. E com 14 anos eu decidi que eu ia ser manicure. E eu sempre gostei de fazer minha unha. E uma pessoa na igreja olhou e falou, Kênia, você não quer trabalhar no salão? Eu falei, quero. Então eu estudava de manhã e à tarde eu ia para o salão. Vi que o negócio dava bom, montei um salão nos fundos da minha casa. E comecei a trabalhar. Então, assim, independência sempre foi algo muito natural. As mulheres da minha família são muito independentes. São mulheres que fazem e acontece do jeito que elas quiserem. E eu cresci nesse ambiente. Uhum. Então, quando eu casei e engravidei, o próprio Deus disse para mim, você vai pedir demissão e vai cuidar da sua casa. Falei, não vou. Falei, não vou, Deus, como é que eu vou pedir demissão? Como é que eu vou depender do meu marido? Eu não fui projetada para depender de ninguém, muito menos de homem. Eu sou independente. E eu não obedeci. Passou um tempo, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Kênia, Deus me disse que é para você pedir demissão. E eu fiquei olhando para a cara dela assim, com cara de paisagem, e falei, ele já disse para mim também, não vou pedir demissão, já falei para ele. Olha o nível de autoritarismo que eu tinha com o próprio Deus. E aí ela falou, Kênia, se você não obedecer, você vai perder a sua família. E aí isso me deu um choque. Família para você é algo muito... Muito forte, muito forte. Assim, ser família, ter um lar, é algo assim que me encanta desde pequena. Então, a hora que veio essa verdade para mim, eu falei, opa, tem alguma coisa então que eu preciso olhar. E aí eu me lembro muito que meu esposo chegou do trabalho e eu contei para ele. Porque eu não tinha contado o que Deus já tinha me dito, né? Uhum. E aí eu contei. Ele me olhou muito sério e disse assim, você conhece a Bíblia. Tem várias pessoas na Bíblia que Deus deu uma ordem e a pessoa descumpriu. Você sabe também o resultado. Faça a sua escolha. Simples Eita, assim. colocou a batata quente na sua mão mesmo. Aquilo foi tão assim forte para mim, Letícia, que eu falei, ok. Eu demorei uns dias para digerir, chorei muito, foi muito penoso para mim, mas eu obedeci. Eu falo, meu marido fala isso também, só quem me para é Deus. Então, Deus sabe tanto como eu funciono, que ele já joga pesado comigo. Falou, ok, vou recuar, vou obedecer. Então, eu obedeci. Eu estava grávida. Eu fiz uma carta pedindo demissão de onde eu trabalhava, de próprio punho. Todo mundo ficou horrorizado. Eu falei, eu preciso obedecer. Depois de quase 2 anos, eu comecei a viver a crise. E aquilo foi desesperador para mim. Hoje, eu olho para trás e falo, se eu não tivesse obedecido, eu não teria minha família. Porque lembra que eu era muito independente? Uhum. Que eu não precisava de ninguém? Se eu continuasse naquele autoritarismo, naquela mulher que dava conta de tudo, eu teria simplesmente me separado. E dito, eu não preciso disso. Eu não vou viver isso. Minha avó não suportou isso, minha mãe não suportou isso, por que que eu vou suportar?
Minha mãe criou os filhos sozinha, eu também dou conta. E aí, naquele momento, eu me vi tão vulnerável, tão vulnerável. E aí foi onde eu aprendi que vulnerabilidade é força. Quando a gente se permite ser vulnerável, quando a gente se permite pedir ajuda, quando a gente se permite respeitar o processo, a gente sai do outro lado forte. E aí meu processo começou de autodescoberta. Foi nesse momento que eu olhei e falei, eu precisava realmente voltar o meu coração para dentro do meu lar. E depois de uns anos, Deus me deu a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. E eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu amo o que eu faço e faço com muito amor. Esse é o meu lema. Amar o que faz e fazer com amor. Sim. E hoje eu posso ir e voltar. E graças a Deus, com tudo funcionando. Mas aí quando você voltou, você já voltou numa outra área. Já voltei numa outra área, foi quando eu voltei já dentro da inteligência emocional. Foi quando eu fui me descobrir, estudar, entender como eu funcionava, entender como o outro funcionava, e isso foi tão libertador para mim. Por isso que eu falo que eu ajudo mulheres a saírem do cativeiro que um dia eu fui prisioneira. Que cativeiro é esse? Da mulher amarga, da mulher que dá conta de tudo, da mulher sobrecarregada, da mulher que acredita que tem superpoderes e que não precisa de ajuda. E eu fui estudar sobre a inteligência emocional, sobre a neurociência, sobre como as pessoas funcionam. E eu falei, meu Deus, eu achava que era gente, mas eu não era, não. E aí eu me Você era o liberto quê? de... Você não era, você era o quê? Eu era sabe assim, uma égua indomável? Eu sei. Sabe assim, um Você está sentada touro na que frente ninguém de um touro, exatamente. Era, né? Era. imparável. Uhum. As pessoas falavam assim, Kênia, não precisa ser assim. Eu não pedi a sua opinião. Da minha vida, eu cuido eu. E aí eu descobri, olhei para tudo isso e falei, gente, meu marido foi um santo. E eu que queria largar dele. Se ele tivesse me largado, o que seria de mim? Teria perdurado, né, esse mal que vinha Sim, fazendo parte da sua família, né? sim. O bom da Bíblia é que fala que quando um é levantado, até as próximas 1000 gerações são abençoadas, né, Kênia? Que bom que você levantou, que Sim. bom que você resolveu sair desse lugar de prisão e hoje libertar mulheres. Vamos libertar elas falando um pouquinho da inteligência emocional, assim, dos perfis. Talvez é isso que a gente está falando aqui, elas não estão entendendo, né? Então, quando Aham. você descobriu, tipo, como você funcionava tecnicamente, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre isso. Sim. Eu fiz um curso chamado Mulheres Fazendo a Diferença, da pastora Ângela Cirino. E nesse curso, uma psicóloga foi falar de temperamentos. Foi ali onde começou o meu processo. Então, ela trouxe, né? Nós temos 4 tipos de temperamentos. E aí, falando de temperamento, é o fleumático, o sanguíneo, o colérico e o melancólico. Quando eu acessei esse conteúdo, eu falei, uau, sou uma colérica sanguínea. E o meu marido melancólico, fleumático. Oposto. Opostos. E aí, quem são os coléricos? Essas pessoas que fazem e acontecem, que têm o poder da resolução, que pensa rápido, que tudo é assim, se é problema, não, isso é solução. Me dê um problema que eu te entrego ele resolvido. O colérico funciona muito assim, né? Movido pelo desafio. Uhum. E eu me vi ali naquela pessoa. E quem são os sanguíneos? Aquelas pessoas extrovertidas que veem um copo meio cheio, que estão ali, que tudo vai dar certo, calma que tudo vai dar certo. Uhum. E o estável que a gente chama do fleumático. Uhum. Quem são os fleumáticos? São aquelas pessoas que zelam pela paz. São os conciliadores. Esse é meu marido. Eu nunca precisei conciliar nada, eu só precisava resolver as coisas. Se era ferro e fogo, estava resolvido. Ok. E aí, quem são os melancólicos? Aquelas pessoas muito centradas, muito inteligentes, muito sérias, observadoras. Então, tem eu de um lado, totalmente extrovertida, otimista, que fala demais, que gosta de fazer as coisas do seu jeito, independente. E do outro lado, caso com uma pessoa mais pacata, mais observador, mais planejador, mais tranquilo. Pegava fogo em casa? Meu Deus, bomba Mas só eu que atômica. botava fogo, né, e ele Aham. ficava assistindo, assim, daqui a pouco eu jogar água pra ver se apaga, porque a mulher Não dava nem tempo dele jogar água. não, de jeito nenhum. E aí eu acessei esse conteúdo, comecei a observar e falar: "Nossa, então o meu marido não é lerdo, ele é paciente. Ah, então ele não faz isso pra me pirraçar, ele faz isso porque ele funciona assim".
E aí eu comecei a olhar essas nuances e desconstruir muita coisa que eu tinha, que eu carregava, já do histórico da minha família, do tipo, homem é tudo igual. Nossa. Ó, já ouvi muito isso. E aí eu comecei a entender, não, gente, não é tudo igual. Eu fui treinada para olhar que homem é tudo igual. Então eu taxei o meu marido também dentro desse pacote. E quando eu começo a entender de temperamentos, e depois a gente foi estudar sobre perfil comportamental, eu começo a olhar e falar, não, ele é único. Ele funciona assim. E se eu parto do princípio que eu tenho que amar o próximo como eu me amo, eu já entendi como eu funciono. Eu não estou aceitando como eu funciono, eu não quero que as pessoas me tratem como eu gostaria, então eu também preciso tratar o outro como ele gostaria. E aí o mundo traz uma frase, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas o outro não é igual a mim. Então eu tenho que tratar o outro como o outro gosta de ser tratado. E eu comecei a praticar isso dentro de casa. Então isso foi libertador. Então estudar e entender como o ser humano funciona liberta a gente desse cativeiro. De querer olhar só para o nosso umbigo e de dizer porque a pessoa não faz o que eu gosto, então eu não vou fazer o que o outro gosta. Mas alguém tem que baixar a crista. Alguém tem que ceder para que a mudança aconteça. E eu sugiro que esse alguém seja você. Eu falo muito para as minhas alunas, quando uma mulher decide edificar, quando a mulher decide obedecer o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, uma mulher sábia edifica. E a edificação é do lar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa primeiro edificar este lar, que é a morada do Espírito Santo. E quando eu aprendo que é edificar este lar, é saber quem eu sou. É estar alinhada com princípios e valores do céu. Aí eu começo a edificar o meu lar, a minha morada. E aí quem habita neste lar precisa colher frutos dessa mulher sábia. Aí as coisas começam a funcionar. Mas eu preciso entender como o ser humano funciona. Então, olhar para o perfil comportamental é uma grande virada de chave. Porque você se liberta de padrões que as pessoas falaram sobre você. Você se liberta de padrões que você criou sobre você e olha e fala: uau, eu posso existir. Eu posso ser eu. Eu posso me conectar com a minha essência. E o melhor, eu posso deixar você existir. Se eu tenho o meu lugar, você tem o seu. Então, eu saio do papel de querer ocupar o meu espaço, o da minha mãe, o do meu pai, o do meu marido, porque só eu sei fazer as coisas. Não, eu volto para dentro de mim. Eu caibo em mim mesma e eu deixo que você exista. E aí o mundo fica muito melhor. O que muda, eu falo assim, nada mudou fora. Quem mudou foi Dentro. Continuo dentro. com essa cara linda, maravilhosa, mas dentro, que sangrava tanto, hoje existem cicatrizes que não doem mais e eu não preciso estar vomitando, nem sendo grossa, nem ferindo ninguém, muito pelo contrário. Por isso que a Bíblia fala que quando alguém te bater de um lado, você Da outra. dá outra face. Te ouvindo fica leve, assim, de entender, e você realmente abre um mundo de possibilidades, né? Porque às vezes a pessoa tá doendo tanto que ela acha que a única solução é a morte, ou é o divórcio, ou é. E não é, você é um ser incrível, só que você só precisa se conhecer, né? Deixar Deus entrar, fazer morada, cuidar do corpo, que hoje eu vejo assim, as mulheres adoecem na alma. Às vezes querem falar que não, mas o corpo está falando. Eu estou vendo. Eu estou com sobrepeso, eu estou obesa, eu estou descabelada, ou eu estou de unha por fazer, ou eu estou. O corpo está falando e a gente está vendo. Então, não dá mais para fingir que, ai, tá tudo bem. Doenças, né? Inúmeras doenças se manifestam quando por dentro não tá legal, né? E não só o Parkinson, que é a minha especialidade de pessoas com esse diagnóstico, não a doença, né? Mas tantas outras, problema de tireoide, problema de estômago, problema de gastrite, problemas de joelho, né? Inflamações. Então, cada um é pontual. Então, assim, se você não está abrindo a boca, você quieta, tá dando para ouvir que o seu corpo está dando sinais. Sim. E a saúde não é só a ausência de doença, né?
Saúde é você ter esse entendimento que a sua saúde emocional também precisa ser olhada para esse lugar. Então, para de achar que você não precisa de ajuda, porque eu falo por mim. Eu achava que eu era autossuficiente, que eu não precisava de nada. Teve até um período pós-maternidade que eu me rendi a remédio. A minha ginecologista. Eu fui na ginecologista para fazer exame de rotina e fui com as duas crianças. A Ana ainda era pequena de colo. Menina, eu tentava conversar, eu ficava assim, para, Ana, não sei o quê. Aí o guri girando na cadeira, eu, para, Miguel. E com a doutora, e ela assim, me olhando, me olhando. E eu fui reclamar, sabe do quê? Libido. E ela tá ali, aí ela tinha pedido vários exames e não tinha pedido de testosterona na minha cabeça, né? Ela olhou e falou assim: "Uhum, eu vou falar mais educadamente do que o que ela falou pra mim." Ela falou assim: "Ah, você quer ter relacionamento sexual?" Ela olhou e falou assim: "Desse jeito?" Eu falei assim: "Não, eu tenho um remedinho pra te dar, quer?" Foi a hora que eu falei: "Gente, eu preciso tomar conta da minha vida." Mas naquele momento eu aceitei o medicamento, porque eu estava assim, estava tão caos, que eu falei: "Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque ou eu vou destruir com a vida dos meus filhos, porque eu estava uma mãe brava, impaciente, que batia, né, e eu nunca gostei daquele modelo, eu nunca gostei de ser assim, mas hoje te ouvindo, tá me vindo assim a memória da minha criação, do modelo de mãe, do modelo de pai, do modelo de família Sim. que eu tenho, e tá tudo bem, né, e hoje tá tudo bem, já sou até resolvida com os meus pais em relação a isso, porque às vezes que eu abri, como eles não entendiam muito, eles ficaram meio chateadinho assim, sabe, feri, né, não deveria ter falado da forma como eu falei, enfim. Mas aí quando eu consegui olhar para mim, que eu descobri a inteligência emocional, que eu ouvia pessoas, e uma das que me impactaram muito foi a Mirna e o Márcio Michele, né, eu participei do imersão dele, então aqueles 3 dias, e por mais que eu já fosse cristã, é aquilo que você falou, a religiosidade não me permitia buscar ajuda. Por quê? Eu já era líder de célula, eu já era ativa na igreja, eu já tinha o ministério, e eu falava: "Não, Deus vai fazer." Isso aqui não estava fazendo. E aí, quando os meus olhos foram abertos para que tudo aquilo que Deus deixou para nós, a gente precisa acessar. Então, De se Ele recurso, né? deixou recursos, exatamente, a gente precisa acessar esses recursos. Então, quando eu acessei, que eu permiti abrir, porque eu era dessas, não, eu sou maravilhosa, perfeita, eu existo, eu não Uhum. preciso de ninguém. Ninguém faz melhor do que eu, e eu sofria por isso. Kênia, como era pesado. Como tem dias que eu falava assim: "Deus, eu não quero mais não. Para que viver assim, com toda essa braveza, com toda essa grosseria, e ainda essas crianças, e ainda esse marido, e ainda eu tenho que trabalhar", e ainda falar: "Ai, já chega." Eu já cheguei a pensar, falar assim: "Tá, vou dar essas crianças para alguém, morro e pronto, a E vida deles segue. resolve. Não precisa mais desse bicho que eu tava." Eu estava realmente transtornada, assim, né. E olha que eu cuidava do corpo e tal. Então, hoje, isso que você faz é muito especial, né? Tirar as pessoas desse cativeiro e a gente quebrar esse tabu da religiosidade. Não é, você pode acessar outros. Claro, que busque as pessoas que têm os mesmos valores que o seu. Por que que eu quis falar tudo isso? Como descobrir qual é o meu valor? Porque quando você está num modelo desconstruído, né, que daquilo que falam sobre você, mas que não é a sua essência, você toma aquilo como uma verdade. Sim. A frase que eu ouvi: "Você é igual ao seu pai." Você é igual, ela fala: "Mas eu sou quem então? Se eu sou igual a ele, então eu tinha que mudar o nome." Né? E daí eu ficava nesse confronto. E como que eu descubro, então, que é nesses valores, falando dentro depois que a gente teve o primeiro Sim. encontro, né? Aham. Já sou cristã, já caminho, já sou batizada, tô na igreja e, meu, não tá indo. Uhum. E aí? Então, o que que são valores, né? São aqueles sentimentos mais intrínsecos, que já existem dentro da gente. É claro que tem valores que são construídos. Ah, qual é o valor da sua família? Quais são os valores dos seus pais? Provavelmente eles te ensinaram sobre isso. Mas como que eu sei quais são os meus valores? Eu preciso, de novo, do autoconhecimento. Não tem como você descobrir os seus valores se você não caminhar olhando para dentro de você e querendo saber quem você é. Existe uma ferramenta dentro da inteligência emocional que nós utilizamos e que a gente vai testando.
E aí a gente constrói perguntas, a pessoa vai respondendo e ela olha e fala assim: uau, eu não posso abrir mão, por exemplo, da liberdade. Liberdade é um valor para mim. E aí eu fui criada, podada, podada e sempre sentindo que eu estava sendo agredida. Quando eu descubro que liberdade é um valor e que isso faz sentido para mim, eu me liberto de todo aquele peso de olhar e falar assim: gente, mas eu queria era poder fazer as coisas na hora que eu quisesse, sem ter alguém mandando. Não tem que ser assim, tem que ser nada, eu tenho que ser do jeito que eu tenho que ser. Se eu descubro que eu tenho um valor honestidade e eu estou trabalhando em um lugar que eu preciso atender o telefone e falar algo que não é a verdade, eu estou me agredindo. E aí, como é que a gente observa que os nossos valores estão sendo agredidos? Quando a gente para e fala, tem uma coisa desencaixada. Parece que eu não sou eu. Eu faço algo porque eu tenho que fazer ou porque eu vou receber alguma recompensa, aquilo está sendo mais atrativo naquele momento, mas quando isso termina, eu olho e falo, não está legal. Então, primeiro a gente descobre quem nós somos, entendemos como funcionam os sentimentos e as emoções, porque tem gente que não consegue dizer nome de sentimento. Se a pessoa não consegue saber quais são os sentimentos, muito menos acessar os sentimentos dentro dela, ou silenciar alguns, ou ativar outros, como é que ela vai saber os valores dela? Então, é o autoconhecimento quem traz tudo isso pra gente. Uhum. E aí, assim, tem ferramentas que nos ajudam a ter clareza. Mas quanto mais consciente eu estou de quem eu sou, mais eu vou saber qual é meu valor, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Isso tudo vem. E aqui tem tudo isso também. Tudo. Nós temos aqui. E aí não é engessar, sabe? Aí todo mundo tem que ser igual. Não. Deus é perfeito. Ele fez a gente diferente. Então nós vamos ter valores diferentes. E essa é outra libertação. Quando eu entendo quais são os meus valores, respeito os meus valores, e eu entendo quais são os seus valores, eu paro de olhar para você te julgando. Nossa, a Letícia fez aquilo ali. Eu faria diferente. É por isso mesmo, porque nós somos diferentes. Então respeite o outro como ele é. E aí a gente vai tendo essa engrenagem funcionando melhor. E hoje o seu olhar para as mulheres, o nome da sua mentoria é Dama, né? Como é o seu olhar hoje para as mulheres, Kênia, assim, que estão passando por esse processo? O que a sua mentoria traz? Olha, o meu olhar para as mulheres é um olhar de muito amor. De dizer assim, ai, como eu queria que você enxergasse quem você é. Como eu queria que você tivesse esse despertar e olhasse e falasse assim, não dá para continuar sobrevivendo. O meu olhar é esse. Só que a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Então eu não posso sair pegando a mulherada que eu tô vendo que está disfuncional e dizer, ei, deixa eu te falar, você está disfuncional. É capaz de eu levar um murro. Ela diz, eu te pedi ajuda? Porque eu já fui essa mulher, então eu sei como funciona quando a gente não está aberto para ser ajudado, quando a gente ainda não despertou e nem acha que está fazendo nada errado. Então, quando uma Tem isso, mulher, uma cegueira, né? sim, quando uma mulher demonstra o interesse e fala assim, tem alguma coisa que não está legal. Kênia, me interessei por isso. Por onde vamos caminhar? Nós vamos ter clareza do seu funcionamento, vamos organizar os seus pensamentos, entender que a vida leve também é para você, e aí a gente mergulha para dentro. É sempre para dentro, toda mudança é de dentro para fora. E aí eu vou trabalhando ferramentas, trago conhecimentos, trago minha vivência mesmo, as minhas histórias, como foi que eu consegui, isso vai gerando esperança dentro dessa mulher e ela vai dizendo, uau, eu preciso. Eu preciso. Eu tenho inúmeros depoimentos de mentoradas e eu acho lindo, lindo que os maridos me amam. Tem uma mentorada que ela fala assim, Kênia, a hora que eu tô desviando do caminho, a minha filha e meu marido começam assim, Kênia, Kênia, porque aí eu já entendo que eu preciso me realinhar, que eu passei do ponto. E tem uns que falam assim, você está precisando de uma conversa com a Kênia, né? Porque existe algo em nós que a gente chama de área latente. A gente não vai ser perfeito. Vira e mexe, a gente vai escorregar. Eu também escorrego, eu também erro. Qual é a diferença? A gente se realinha mais rápido. O tempo que eu levava de uma semana para entender que eu tinha errado, mais uma semana para voltar e resolver, é meio que instantâneo. Você percebe que errou, você volta e conserta.
Então, quando uma mulher decide pegar na minha mão, ela está decidindo olhar para dentro dela e obedecer o que precisa ser feito. Então, é se acolher, é se amar, é desamarrar o nó da capa da Mulher Uhum. Maravilha e soltar a capa. E entender que vulnerabilidade é força. Que é no lugar da vulnerabilidade que a gente se torna, de fato, fortes. E eu não trabalho com o tal do empoderamento, porque a Bíblia diz que Deus me deu poder e autoridade. E se Deus já nos deu, não precisa ninguém trabalhar e te ensinar a ser empoderada. Você é. Nós somos poderosas, mas nós precisamos da humildade. Porque o empoderamento está vindo numa enxurrada avassaladora de dizer para você assim: faça o que você quiser, do jeito que você quiser, não dependa de ninguém. E a mulher, quando decide caminhar e entender quem ela é, eu digo isso: você pode fazer o que você quiser. Você pode conquistar o que você quiser, se fizer sentido para você. E não porque alguém está dizendo o que você tem que fazer. Porque tem muita mulher, Letícia, no mercado de trabalho, de alto escalão, faturando muito. Financeiramente, ela está plena. Mas ela deita a cabeça no travesseiro e fala: quem sou eu? Tá bom, eu conquistei tudo isso. E Mas todo agora? esse dinheiro que eu recebo não está trazendo a paz, muito menos a plenitude. E nem a felicidade. Eu estou incompleta, eu estou fragmentada. E são essas mulheres que eu gosto de trabalhar. Porque a mulher, quando ela decide ir para fora e conquistar, para depois ela mergulhar para dentro, ela já chegou numa meia-idade. Ela já passou dos 37 anos. Antes dessa idade, a mulher está achando que ela está abafando, abalando o bangu. E aí, passa dessa idade, a nossa ficha começa a cair. E a gente começa a olhar e falar: ok, casei ou não, tenho filhos ou não, mas a minha vida está estruturada. Eu estudei, conquistei a faculdade que eu quis, tenho o diploma que eu sonhei, trabalho, sou independente, principalmente financeiramente, mas a conta não fecha, eu não me sinto plena, eu não me sinto feliz. O que é essa tal felicidade? Sim, o que é essa tal felicidade? Aí é nessa hora que eu amo chegar e dizer: vamos despertar. Porque ser feliz é ser inteira. Ser feliz é ter a convicção que você pode todas as coisas, mas as que fazem sentido para você. Você não precisa olhar para o vizinho. Você não precisa se comparar. Até porque a comparação é uma guerra que você já entra no tatame, falida, nocauteada. Quando você se compara, você diz assim: ó Deus, você falhou. O que o Senhor me deu não foi legal. Eu queria era o do outro. E Deus erra? Não. Não. Então, a forma como Deus te criou é a forma que você precisa funcionar para dar certo na única oportunidade que Ele te deu de viver. É, não vai ter duas, né? Não, não vai. Então, permita que as pessoas usufruam e aproveite da sua essência. Deixe um legado, marque essa geração. Eu falo que é muito triste uma pessoa morrer e não tem ninguém no enterro dela. Ou talvez até tenha algumas pessoas, mas no outro dia ninguém mais lembra. Ah, morreu? Não estou sentindo falta. Nós precisamos fazer a diferença. A gente não veio para essa terra só para embelezar. Não. Nós conversamos um pouco ontem e a gente entrou no quesito corpo, né, do cuidado. E aí eu falei, hoje a visão que eu tenho, né? O corpo é morada do Espírito Santo, é Sim. aquilo que nos dá legalidade nesse plano terreno. Então não tem como você negligenciar essa parte, né, do cuidado do corpo, do exercício físico, do estar bem. Porque quando você acessa o exercício físico, que é a única forma de você fazer o seu corpo funcionar e funcionar bem, né, eu falo, nós conversamos no português, tem o que conversa no inglês, no japonês, a gente se entende assim, mas a linguagem corporal do funcionamento do corpo é químico. Sim. E a química que a gente precisa para que ele funcione bem é o exercício físico, né? Então, quando você treina, preferencialmente cedo, né, você acessa a dose, que é a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Esses 4 hormônios que você precisa para que o seu dia flua. Porque a dopamina é o hormônio da disposição. A ocitocina do amor.
A serotonina da plenitude, da gratidão. E a endorfina do relaxamento, do prazer. Então, quando esses 4 estão circulantes, você tem um dia diferente também. No seu olhar, o despertar dá para não fazer exercício físico ou é um dos pilares daquilo que você acredita também? Acredito, super acredito. Inclusive comigo foi assim. Dizer que, nossa, eu amo fazer atividade física, não. Eu amo nadar, que é uma atividade física. Uhum, Mas foi algo que eu aprendi lá na infância, então foi a minha construção. uhum, Mas por muito tempo eu procrastinei o cuidado com o meu corpo, a atividade física, o fazer um aeróbico ou fazer uma musculação. Isso era algo que eu era fruto do que eu ouvia. Ai, uhum. que coisa chata. Ai, mas depois fica doendo. Então, assim, ia para academia e malhava reclamando. De uns 4 anos, tem 4 anos, olha que bênção. Tem 4 anos que eu decidi, eu falei: "Não dá para eu continuar cuidando da minha mente, se eu não cuidar do meu corpo. Esse carro vai falhar, Uhum. esse motor vai pifar, porque é um conjunto. Como é que você cuida da mente se você não cuida do seu corpo? Se quando você cuida do seu corpo, você libera os neurotransmissores, Sim. não é?" E aí eu comecei a cuidar. Então hoje eu falo, porque assim, precisa de legitimidade, de autoridade para ensinar. Sim. Então, enquanto eu não tinha, eu não falava disso. Mas aí eu percebi que eu precisava. E eu colho benefícios disso. Eu malho de manhã. O Uhum. meu dia é outro. E aí, ó, eu venho num batidão de viagens, então eu tô mais de uma semana sem malhar. Eu já comecei a sentir. Uhum. Dói a coluna, dói a cabeça, eu termino o dia mais cansada, eu fico mais mal-humorada. Por quê? Porque tá faltando o que eu recebo naturalmente quando eu estou lá na minha atividade física, tá faltando em mim. Sim. E eu não estou repondo isso por nenhuma via. Então eu sinto demais. Então, hoje mesmo meu personal foi me dar aula. Eu falei: "Lembra que eu te falei que eu estou viajando? Uma quarta-feira, firme e forte, nós estamos lá juntos. Por quê? Agora eu preciso recuperar e voltar para o meu benefício natural." Então eu falo isso sim com as minhas alunas: "Precisa fazer atividade física. Uhum. Vai começar a caminhar que dia? Vai começar a fazer uma academia que dia? Que dia é que você vai olhar para o seu corpo e entender que não adianta o seu corpo não funcionar e a sua mente ser toda poderosa? Doce ilusão. Sim. É uma conta que não fecha. Então, fazer atividade física e cuidar, e é templo do espírito. Não falamos que a mulher edifica? E Uhum. aqui é para homem e para mulher, claro, né? Mas se a gente está falando de mulheres, se a mulher edifica o lar, o corpo é templo do Espírito Santo. O que você está colocando para dentro? Sim, a escolha, né? Sim. Ah, mas eu gosto muito disso. Tá tudo bem você gostar. Vamos dosar? Uhum. Vamos melhorar? Hoje se fala muito sobre alimentos inflamatórios. Aí eu cuido da minha mente, mas aí eu como bastante coisa com leite com glúten e açúcar e refrigerante. E aí, você não está inflamando? Sua mente vai inflamar também. Seu funcionamento não vai ser potencializado. Experimenta tirar. Você consegue concentrar mais? Sim. Você consegue produzir mais, a sua criatividade tem um despertar muito mais aguçado, e aí é através de quê? Da alimentação. Aí você somatiza isso com atividade física. Aí tem muita gente querendo o empoderamento, mas não quer fazer o básico. E o básico sempre funcionou, né? Sempre, Sempre. Eu sempre. falo, às vezes as pessoas querem ver milagres mirabolantes, né? Tipo, ai, Jesus. Não, gente, ele continua fazendo. Ele faz o pequeno e faz o grande, mas ele não age na sua necessidade, ele age do tamanho da sua fé e Isso. obediência. É isso que alegra o coração de Deus, a fé e a obediência. Porque ele fala, a fé sem ação é morta. Então não adianta eu trazer você aqui derramando conhecimento, as mulheres nos ouvindo, os maridos nos ouvindo, e você não fala assim, cara, eu vou mudar também. Porque se ela conseguiu, eu também posso. Deus não tem filhos prediletos. Tem aqueles que têm o coração disponível Isso. e tem os que são mais achegados, né? Tem os da intimidade, tem, mas tem os que mais ele ama todo mundo. E a gente precisa, então, entender. Eu acredito que o que afasta as pessoas do exercício físico é o modelo que é vendido, que exercício físico é somente academia, e não é verdade. Exercício físico é qualquer coisa que você se coloca em movimento. Eu falo assim, gente, o tempo anda tão, parece que pequeno, todo mundo fala assim, eu não tenho tempo para nada.
Se você não gosta do acessório de luxo, exercício né? físico, aí você acha que você vai tirar 1 hora do seu dia? Não vai. Então você precisa do treino certo pelo tempo necessário. Se você conseguir 20 minutos diariamente de um treino que seja dentro da sua casa, você vai obter os mesmos resultados. Hoje eu sou esse modelo. 5 horas da manhã eu estou dando aula, treinando por 20 minutos. Então eu desperto o corpo, desperto, acesso à dose, que é a farmácia interna, e essa carcaça aqui funciona. Talvez me olhando, falar, ela carrega muito peso, ela faz. Não, mas só que eu tenho uma história dentro do esporte. Você falou, a mulher, ela começa a virar a chave aos 37, eu virei aos 36, que eu tô com 37 agora. Mas tem 31 anos que o meu corpo depende quimicamente do exercício físico. O meu marido, ele sabe se eu estou treinando ou não por conta do meu humor. Se eu fico sem treinar, o meu corpo não está com a química que faz eu ter alegria, disposição, amor, empatia, relaxamento, e aí eu viro uma bomba, um trator. Aquela que eu não gostava. Então, só que eu não estava ajudando mais ela. Então, a alimentação, esse pilar, é fundamental. Uma mente saudável não tem nada que intoxica ela. Um corpo saudável, ele tem a química necessária circulando, que daí é a sua farmácia interna, que não tem como você separar, porque nós somos um só. Sim. E aí você vai ter a mente criativa. Tem gente que fala assim, eu não tenho criatividade, eu não sonho com nada, eu não tenho planos, eu não... Se você não tem um plano de morte, você precisa ter um plano de vida. Ótimo. Né? Então você precisa olhar para esse lugar. Então, esse podcast tem o nome, não é treino, é reino. Tudo que você treina vai impactar o reino, porque você é o reino. Uhum. O reino de Deus, Deus ele deixou na oração modelo. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, onde em mim. Eu sou a vontade, eu sou a obra perfeita da criação, então eu preciso levar a mensagem. O evangelho é o que? É boas novas. Então, quando alguém olha para você, bonita, arrumada, leve, plena, ela vai olhar para o reino de Deus. Porque lá é perfeito assim. Sim. Cada detalhe que ele fez, ele gosta da beleza. Gente, o arco-íris é a aliança de Deus com a terra. Tem coisa mais linda? Uma flor, e é tudo no seu devido lugar. Então a gente precisa. Agora eu quero que você me responda, que eu tô assim, curiosíssimas para saber. A questão do batom. Eu... Esse eu preciso descobrir o que o batom significa. Vai, conta. Então, o povo faz até meme comigo por conta dessa história do batom. O batom, para mim, ele me remete a muito à feminilidade, sabe? Assim, a beleza natural, aquela coisa de você ter um cuidado mínimo com você. E onde nasceu essa história do batom? Tem uma história. Lembra que eu estava totalmente desconstruída? Então, assim, eu não estava me cuidando. E aí eu fui uma vez para um gabinete com o meu pastor, porque ele estava ali me ajudando nesse processo, né, de não querer jogar tudo para cima e botar tudo a perder. E eu cheguei um dia para o gabinete, ele me olhou e disse assim: Kênia, olha para você. Kênia, você é tão linda. Não tem um batom na sua boca. Kênia, não tem uma maquiagem no seu rosto. Olha essas manchas do seu pele. Eu estava com muito melasma no rosto, muito. Olha, eu fui assim, murchando, sabe? Me sentindo assim, meu Deus do céu. Eu sempre gostei de cuidar de mim. Eu tô mais desconstruída do que eu imaginei. E ele me deu uma tarefa ali naquele dia. Ele falou: eu quero você de salto dentro de casa a semana inteira e maquiada. Você tem maquiagem, Kênia? Óbvio que eu tinha. Aí eu falei: tenho. Aí ele falou: então a gente tem esse compromisso. E aí eu comecei a olhar para mim, porque assim, a mudança começa de dentro para fora. Então eu já estava nesse processo. Só que quando eu começo a mudar aqui, eu preciso mudar do lado de fora. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Por que eu estava tão destruída? Porque meu coração estava destruído. E aí minha história com batom, eu sempre gostei muito do batom mesmo, mas eu estava tão desconstruída que eu tinha largado isso. E nesse dia eu tive alguém que me sacudiu, que me despertou. Disse: olha para você. Você está acabada. Foi isso que ele me disse. E eu saí de lá assim, sabe, tão envergonhada. E aí comecei a exercer isso. Então hoje eu olho e falo assim: gente, uma mulher não merece sair descabelada,
Foi o que você falou, a gente vai se largando tanto, deixa de fazer unha, deixa de arrumar o cabelo. O básico funciona. Ah, eu não tenho condições de ir no salão fazer uma maquiagem. Você tem um batom? Passa esse batom. Então, as minhas alunas e as mulheres que caminham comigo, elas até dizem assim, eu acabei de estava em Uberlândia e fui fazer uma ferramenta, assim, frente a Uhum. frente. E aí eu faço sorteio, né, para saber quem vai vir fazer a ferramenta. Era a ferramenta de valores. E aí a pessoa que foi sorteada falou assim: "Ai, passei um batom", porque eu falei: "Vai que ela me sorteia". Então, assim, você vê que numa brincadeira, que claro que é verdadeira, Aham. as pessoas começam a despertar e falar: "Olha só, eu não estava usando um batom". A gente tem uma beleza natural. Nós somos lindas, nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Não existe o feio, tudo é belo. Mas a gente precisa entender da nossa essência. E aí, se eu posso passar um batom, gente, não fica. Olha pra você sem batom e olha pra você de batom. Não. Aí o povo fica usando e abusando dos filtros das redes sociais, a hora que te vê pessoalmente, até assusta, falou: Até "Eita, assusta. é É isso mesmo. o". Então, assim, minha relação com batom é dar um up. É Uhum. você se olhar e falar assim: eu passei um batom, eu cuidei de mim. Eu fiz algo por mim. É o mínimo que uma mulher pode fazer. E agora eu tô subindo de nível, eu vou começar a exigir a sombra. Uhum. Então eu comecei a porque eu não passava, né. Então lembra que a gente só pode ensinar aquilo que a gente tem legitimidade e Aham. autoridade? Então eu já estou construindo isso em mim, daqui a pouco elas vão começar a andar de sombra. E eu ouvi uma mulher recente dizer isso, ela bem alto para cima também, assim, bem resolvida, e aí ela foi dar uma palestra para casais, ela falou: "Gente, eu chego no meu serviço, minha funcionária tá sem batom". Na hora as minhas amigas me olharam, tipo assim: "Você combinou alguma coisa com ela?". E aí ela foi falando e falou assim: "Não, eu falo e sento, senta aqui. O que que foi que aconteceu? Tá assustada por quê? Por que que você veio trabalhar assim hoje? Fecha o olho". Eu maquio elas. E eu falei: "Uau, eu preciso subir de nível". Então essa mulher me ensinou que Kênia, já tá bom, já pode sair do batom. Bora Uhum. agora fazer outras coisas. Porque, gente, a nossa imagem fala Comunica demais, né, querida. demais. Então, assim, se você chegar calada em um lugar e você estiver muito bem arrumada, e outra pessoa chegar falando, assim, com muita eloquência, mas ela estiver mal arrumada, nem passou um batom na boca, quem vai chamar mais atenção? Arrumada. A arrumada. E aí vamos falar de vender. A gente vende em todo o tempo. A gente vende a nossa imagem também. Então, os 2 vendedores, chega uma com lápis enfiado na cabeça, faz um roda o trem, enfiou um lápis na cabeça. Não passou um batom na boca. O cabelo tá esculhambado. Ah, botou a roupa que viu pela frente. Mas ela vende muito bem. Melhor vendedora que tem da empresa. Ganha, todo mês ela bate meta. Chega uma extremamente arrumada. Cabelo arrumado, maquiagem feita, roupa alinhada, bem vestida, sabe andar, posicionada. Ninguém vai falar nada, nós vamos ficar caladas. Aí vai dizer assim, ó, tem um produto que elas vendem, é o mesmo produto. Você compra de quem? Sem apresentação. Arrumada. Da arrumada. Aí pode ser que depois você fale assim, caramba, comprei gato por lebre, porque a arrumada não é tão inteligente. Mas você comprou da arrumada. Isso. E você sabe que hoje eu trago isso para minha casa, que de manhã eu atendo como personal, né, ainda. Nesse modelo. E aí eu tô sempre com roupa de academia, mas assim, eu tô sempre cabelo preso, maquiada, passo batom, perfumada sempre. Quando eu chego em casa, que daí eu vou fazer as coisas de casa, vou, tomo meu banho, me arrumo de novo, coloco uma roupa legal e aí eu vou cuidar da minha casa. Esses dias eu até postei nas redes sociais e uma pessoa falou assim: "Mas você vai limpar a casa desse jeito?" Ela falou assim: "Não, tem que ser com camiseta de político ou não sei o quê". Eu falei: "De jeito nenhum". Porque o meu ma eu é para o meu marido, é para mim, é É para a minha filha que isso. está em casa vendo, é para o meu filho ter referências da feminilidade, perdão, do belo que funciona. Não é porque eu estou cuidando da minha casa que eu vou estar de qualquer jeito. E a gente precisa internalizar isso, porque para os de fora eu sou maravilhosa, aí dentro de casa O esculhambo. o esculhambo, eu não concordo com isso, Não. de jeito nenhum. Eu acho que nós precisamos estar bonitas primeiro para nós, porque é Sim. muito legal. Igual hoje a gente se arrumou para vir, quando você olha e fala assim: "Uau, gostaria de ficar assim o tempo todo". Então eu tenho trazido isso para mim, para desconstruir essa eu tenho trazido a delicadeza, a feminilidade. Ainda meu cabelo me permite, porque o cacho ele traz essa questão da onda, dá uma Sim. leveza, mas até ele eu demorei para aceitar.
Porque trazia muito isso, eu falei assim: "Não, mas imagina, eu não preciso, eu preciso dessa". Bom, Kênia, o que mais que a gente pode libertar as pessoas que você acha que a gente ainda não. Posso pegar o gancho do seu cabelo? Por favor. Inclusive, eu fiz uma mentoria com a Mirna, e a Mirna falou assim: "Por que você não começa a falar dos seus cachos?". Eu tenho isso escrito no papel, e a hora que você falou, me acendeu essa luz. Eu, por muito tempo, alisei o meu cabelo é cacheado, por muito tempo. Então, assim, tudo que falava assim: "Só alisa o cabelo", eu usava. E eu não aceitava os meus cachos. E uma época, uma líder da igreja dizia assim: "Kênia, seus cachos são tão bonitos, por que que você não usa?". E eu tinha a desculpa verdadeira de dizer assim: "Ah, é porque não pode mexer. Quando a gente tá de cacho, parece um robô, fica aquela coisa engessada, e eu gosto de mexer no meu cabelo". Era a desculpa que eu usava. Uhum. E eu achava o formato do meu rosto, a combinação toda mais bonita de cabelo liso. Quando eu vim para esse processo de autodescoberta, eu comecei a fazer uma transição Uhum. e deixar o meu cabelo voltar cacheado. Por quê? De onde eu tirei isso? Se Deus me fez de cabelo cacheado e eu estou o tempo inteiro alisando, eu estou negando a construção de Deus em mim? E aí isso foi para mim. Uhum. E eu fui transitando, transitando. Hoje eu amo os meus cachos. Eu escovo o meu cabelo para trabalhar, porque eu penso, né, isso para mim. Se eu saio com o cabelo molhado, cacheado, ele demora um pouco mais a secar. Não Uhum. fica tão elegante. E aí passa aquele ar assim de desleixo. Nossa, veio com o cabelo molhado. Eu não gosto. Então eu escovo unicamente por isso. Pela praticidade, que levanta Uhum. cedo, dorme tarde, então essa rotina de viagens, para isso eu escovo. Mas no dia a dia, eu tô com meu cabelo cacheado. E eu amo. E hoje eu jogo ele pra lá, eu jogo ele pra cá e faço o volume. E amo o meu cabelo assim. Então É. você vê que quando a gente decide reconhecer a nossa essência, a gente se liberta inclusive de padrões. Ah, porque todo mundo usava cabelo cacheado, então eu usava também. Eu não sabia quem eu era, então eu Uhum. precisava me adequar, porque eu precisava ser aceita. É, eu parei de alisar o meu cabelo também, eu comecei a alisar, porque uma pessoa da minha intimidade disse que ele era muito feio. E aí, sem identidade, sem amor próprio e apaixonada, né, falei assim: "Ah, beleza". E aí eu comecei a alisar, e eu alisei por muito tempo, e foi uma coisa que me incomodava. Falava: "Mas, gente, se Deus fez tudo certo, não é possível que ele errou comigo, né". Claro que o cacho dá um pouco mais de Dá. trabalho, né, você tem que passar inúmeras coisas e tal, mas aí eu falei: Eu vou deixar o meu cabelo". Eu também fiz a transição, aceitei, e desde 2016 foi quando ele voltou a ser o que ele era, e hoje, assim, eu sou também apaixonada no meu cabelo, porque eu tive realmente esse entendimento. É lindo isso, não É, é? É e hoje libertador. eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, Isso. porque a cacheada que quer alisar, ela é uma escrava de salão, escrava de secador, e eu: "Oh, gente do céu", eu tinha pânico daquilo, ficar horas sentada, alisando esse mundo de cabelo. Eu falava assim: "Não, não é possível", e eu também tive, esse olhar, e hoje eu sou, mas por quê? Hoje eu sei quem eu sou, Sim. né, então a gente precisa, se permitir. A gente começa a bancar decisões. Eu decidi e eu vou bancar. Ah, mas se a pessoa disser que tá feio pro olho dele, pra mim tá bonito, tá tudo certo. E A você gente só para de consegue. aceitar essa voz que vem como crítica. E aí a gente olha e fala assim: "Eu já sei quem eu sou. O que você está pensando tem a ver com a lente que você enxerga, tem a ver com o que tem dentro de você". E é claro que a gente tem que ouvir sim feedback das pessoas que estão ali caminhando com a gente, que trazem alguma coisa para nossa melhoria, porque a gente não é perfeita. A Uhum. gente tem que ouvir, mas tem coisas que não são feedbacks. Tem coisas que são críticas destrutivas que, se a gente não tiver atento e muito seguro de quem a gente cava um buraco. Porque depois que a gente também tem essa independência, tem pessoas que acham assim: "Ah, agora porque você sabe, você mudou, você tá diferente", ou você, né, e não é bem assim, essa gente só não aceita mais rótulos, e sabe conversar, falar. Esses dias eu não sei o que que eu fiz com a minha irmã pelo WhatsApp, eu pedi alguma coisa para ela, aí ela pegou e falou assim: "Ai, fulana", me chamou do nome de, aí eu falei: "Eu não sou essa pessoa", falei: "Eu sou a Letícia". E tá tudo bem. E aí, mas eu consegui, porque antes ia ficar doendo, ter me comparado, ter, sabe, Uhum. aquela arzinho, tipo: "Ai, fulano", eu falei: "Não, eu não sou essa pessoa, é você que não tá entendendo o que eu estou te falando". Coisa que eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. "Olha, eu funciono assim, se você respeitar, nós vamos nos dar bem, mas
eu acho que a pessoa que ainda não se conhece tem uma resistência quando assim, mas eu estou te falando, não é Mas para sabe o ser que que é, difícil. Letícia? A pessoa quando ela não se conhece, ela se sente ferida por tudo. Nós já estivemos nesse lugar. E o ferido faz o quê? Fere pessoa. Fere. Por isso que eu amo libertar mulheres desse cativeiro, porque mulheres curadas curam. Imagina um mundo de mulheres curadas. Kênia, mas você vai conseguir salvar o mundo? Não. Jesus já morreu na cruz para salvar quem aceitá-lo. O meu papel aqui é propagar o reino. O meu papel aqui é olhar e o máximo de pessoas que eu conseguir segurar na mão e falar: vamos curar para você curar outras. E cada uma vai fazendo o seu papel, a gente vai propagando. Mas o máximo de mulheres curadas que puderem estender a mão para outras mulheres e outras serem curadas e outras serem curadas, a gente está propagando o reino. A gente está se alinhando com o que ele nos criou para ser. E é tão gostoso, né? Ai, é bom demais. Eu falo que assim, é por isso eu tenho essa frase: eu amo o que eu faço. E eu faço com muito amor. Você já libertou mais de 2.000 mulheres, né, desse lugar. Você está de parabéns. Obrigada. Kênia, eu só tenho que agradecer por você ter vindo aqui falar um pouco da sua história, de como você saiu desse buraco, desse cativeiro, e saber que você existe e se permitiu ser Sim. usada por Deus. Então, a minha oração é para que você possa curar ainda mais pessoas, que esse podcast chegue nas nações da terra, né? Porque as coisas verdadeiras do reino precisam ser ditas, né? E olhar para você assim, você parece tão, né, frágil. Você realmente é, mas tão Sim, eu meiga, aprendi a tão ser. exatamente. E que bom que você se permitiu aprender e ter trazido aqui para nós um pouco desse conhecimento, dessa libertação. E como que as pessoas te encontram? Fala para nós as suas redes sociais, como que faz se alguém quiser ter mais contato com você. Tá. Então, vou falar agora especificamente para vocês. O meu Instagram é Kênia Reis Mentora. Você vai encontrar uma mulher linda lá, vestida de uma blusa azul. Essa sou eu. Você pode clicar lá e começar a me seguir. No link da bio do meu Instagram, você tem acesso à mentoria dama, à mentoria individual e outras coisas que eu tenho lá. Você pode ficar à vontade. E tem também o número do meu WhatsApp. Então, você pode me chamar e nós podemos conversar. E o que eu tenho para dizer para você, com muito carinho, mulher, se permita ser você. Não aceite viver uma vida imposta por terceiros. Deus te criou para dar certo. Faça valer a pena essa oportunidade que você recebeu. Assuma a responsabilidade da sua vida. E se você quiser, eu posso te ajudar a construir pensamentos saudáveis, a ter uma vida leve e ser dona de si mesma. Kênia, muito obrigada, que você tenha um excelente retorno e eu espero que a nossa relação, espero não, tenho certeza que a nossa relação teve data para começar, Tem mas não data vai para ter acabar. data para acabar, porque eu serei a sua seguidora e vou continuar você no meu radar, né? Porque essa sua frequência, essa luz, esse carinho, essa verdade que você carrega, a gente sente, né? A hora que você chega, a ambiência é diferente, porque dá para perceber mesmo que você propaga o reino de Deus. Fica aqui o meu muito obrigada, tá bom? Linda. Bom, esse foi o nosso bate-papo, então, com a Kênia Reis. E eu espero que esse podcast possa abençoar a sua vida. E assim que você terminá-lo, você já encaminha para o maior número de pessoas para que essa mensagem chegue no maior número de pessoas possível. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!